É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um programa Imigrante Digital pela Rádio Web Paranormal Plus. Eu sou Rafael Costa, sou advogado especialista em proteção de dados, direito digital, cibersegurança e segurança da informação. Estou aqui para falar com você sobre essas questões, né, da sociedade digital que permeia a nossa sociedade, como nós estamos, né, com a tecnologia, para onde a tecnologia nos levou e onde nós estamos. E eu sou um amante dessas áreas, né? Então eu combino o direito com a tecnologia. E hoje eu quero falar com você sobre o ambiente digital infantil e a lei FELCA. Então eu vou relacionar esses dois temas e você já é bem-vindo para comentar, né? Você que está me vendo aqui pelo YouTube, nosso querido canal, pode acessar. E você que está me ouvindo pela rádio web Paranormal Plus, venha para o YouTube também, né? Inscreva-se no meu canal, pode acessar, POD acessar. É muito legal porque o canal tem podcast, tem entrevistas, uma série de coisas, sem contar a quantidade de coisas que eu ensino para você não cair em golpes digitais. Gente, vamos lá, né? Vamos falar aqui do momento em que a gente vive, né, dessa tecnologia que ela transformou vidas, mas existem pontos de atenção, e hoje eu quero chamar, falando em pontos de atenção, quero chamar a atenção para você, pai, para você que é padrinho, tio, não importa. Se você tem uma criança na família, um adolescente, é muito importante que você ouça o que eu tenho para te dizer hoje, porque é um programa muito educativo que eu vou trazer aqui hoje, né? Um debate bem interessante. Então a gente vive um momento em que as crianças elas têm acesso a celulares, tablets, redes sociais desde muito cedo, né? Embora isso traga oportunidades incríveis, né, gente, que nós não tínhamos lá na nossa época, né? Quem é 40 a mais aí, não tinha essas coisas, a gente viu uma transição, né? Então, isso daqui traz até essa conexão com o nome do programa, que eu chamo de imigrante digital, e os nativos digitais são as crianças, né, gente? Já nasceram com tablets, redes sociais desde muito cedo, né? Embora isso daí vai trazer, sim, aprendizados importantes, uma conexão muito interessante com colegas, enfim. Só que, infelizmente, escancara as portas para riscos que muitos adultos ainda não conhecem, gente. E aí é que entra também a importância da lei FELCA, né? A lei FELCA, ela surge como resposta a esse novo contexto. E é sobre essa transformação que nós vamos conversar hoje ao longo desse programa, tá? Então, vamos falar um pouquinho da nova infância digital. Então, ó, vamos começar entendendo como que mudou o cotidiano das crianças na era digital. Esse é um ponto importante. Gente, se há 20 anos a infância era marcada por brincadeiras na rua, jogo de tabuleiro, televisão aberta, pessoal, hoje a tecnologia ela tomou isso, né? Hoje a tecnologia é o novo parquinho. As crianças não se expõem mais como era antigamente, como na minha época, que a gente saía, jogava bola na rua. Eu cresci ali na região de Cotia, cara. Cotia de 1985, né? Eu nasci em 85, né, gente? Então eu posso falar de 1990, vai. Cotia de 1990, gente, estava ainda sendo construída, né? Não tinha hoje, não tinha o que é hoje, né, gente? Então, a real é que crianças de 8, 9, 10 anos já são usuárias ativas de redes sociais, já são criadoras de conteúdo, produtoras de vídeos, consumidoras de lives e participantes de comunidades online. Que loucura, não é mesmo, gente? Onde que na sua época aí, você que me ouve aqui, se você é da geração que eu sou, onde que os seus 8, 9, 10 anos você ia pensar em criar algum? Eu tava pensando em Cavaleiros do Zodíaco. Tava entendendo os dinossauros. Período Jurássico, Triássico, enfim. Eu estava entendendo sobre isso, cara. Então, o que é mais assustador, gente, é que mesmo os menores, entre 4 e 7 anos, já assistem a desenhos pelo YouTube Kids, né? Então, se tiver no YouTube Kids, tá? Porque tem essa questão também. Mas, ó, eles já estão assistindo desenhos pelo YouTube Kids,
natural, é do jogo, jogam em plataformas online e interagem com assistentes virtuais. Essa é a sociedade digital a qual nós estamos inseridos, né? Isso significa que o ambiente digital, pessoal, ele deixou de ser apenas um complemento, né? Ele deixou de ser, você está fazendo o quê? Agora eu vou me conectar no computador ali para fazer tal coisa, né? Acabou isso. Eu vivi esse momento, né, gente? Que você estava, sei lá, fazendo alguma coisa fora do ambiente digital, agora eu vou lá para. Hoje nós estamos 100% conectados. Tudo passa nas mãos da conexão com a internet, né? Então, ele não é só um complemento, ele passou a ser uma extensão natural da vida das crianças. E elas aprendem online e se divertem online. Fazem amigos online, resolvem conflitos online. E aí é que começam os desafios, né? Principalmente para os pais, porque essa imersão, gente, acontece muitas das vezes sem preparo emocional nenhum, sem a supervisão adequada e em plataformas que nem foram desenhadas para o público infantil. Não foram desenhadas, não foram pensadas para o público infantil. Então, esse ambiente hiperconectado que as crianças estão, os algoritmos definem o que a criança vê. Olha só, cara. Consome, o que ela vai consumir e até mesmo como ela se sente. E aí, gente, entra uma coisa aqui, uma busca incessante, né, por likes, validação digital, né, a validação digital, na verdade, ela vai moldar comportamentos, né, e sabe o que é o pior? Muitas vezes as plataformas incentivam o engajamento antes de incentivar segurança, que é o que a gente bate muito na tecla, né, e a segurança, né? E o uso da dopamina, essa dopamina desenfreada, é a nação dopamina, que esses algoritmos buscam. Não é, gente? Hoje em dia, eu vou dizer para você que é pai, mãe, hoje em dia os algoritmos, eles são implacáveis. Eles foram desenhados e pensados para manter essas crianças na tela. Gente, nós que somos adultos, experimenta aí, você pensa em entrar no Instagram para fazer determinada ação, você esquece o que você ia fazer. Daqui a pouco você tá vendo um story de alguém, alguma coisa que apareceu no seu feed, e você esqueceu o que você ia fazer. Daqui a pouco passou uma hora e você estava ali. Falou, nossa, gente, eu não vi a hora passar. E aí, gente, é nesse contexto de vulnerabilidade ampliada que os riscos começam a aparecer, né? É aí que os riscos começam a aparecer. E aí vamos falar o seguinte aqui agora, né, gente? Os principais riscos, né? O lado invisível do ambiente digital infantil. Pessoal, ó, quando falamos em riscos para as crianças na internet, muita gente imagina apenas um conteúdo inadequado. Só que o cenário ele é muito mais amplo e complexo do que isso, é óbvio, tá? Então, vamos falar do primeiro risco aqui. É a exposição excessiva e o vazamento de dados. Crianças, gente, criam perfis em redes sociais sem o preenchimento adequado da idade, né? Isso, infelizmente, é uma realidade. Sem controle dos pais e sem consciência do que é público ou privado. Muitas mostram, inclusive, muitas crianças mostram o quarto, a casa, a rotina, a escola, o uniforme. Informações que qualquer pessoa mal intencionada pode usar para fazer alguma coisa que não é interessante, né? Algo bem cruel. Por quê, gente? Essas plataformas, elas coletam dados de forma automática, sem explicar claramente, né, aos responsáveis. E aí o que é pior, e você vai concordar comigo, que a criança, ela é tratada como mais um produto dentro da economia da atenção, né? A atenção, como é que eu faço para chamar a atenção daquela criança?
E aí, gente, eu não posso deixar de falar do segundo risco, né? O cyberbullying. Então, hoje, ele não só acontece em redes sociais, né? Ele está dentro de jogos online, grupos de escola, chats de streaming. A criança é exposta a muitas humilhações, pessoal. Memes ofensivos, isolamento digital. E isso pode ter um impacto psicológico enorme no seu filho. E com consequências, e aí vem as consequências das piores que nós estamos vendo, né? Ansiedade, depressão, a queda no rendimento escolar. Eu vou fazer um convite para que você venha, você assista a série Adolescência. Ela tá na Netflix, não é mais nova, né? Porque como a gente tá todo mundo muito acelerado, mas é uma série desse ano, né? Então a série Adolescência, ela mostra um pouco dessa questão do cyberbullying. Memes, alguns emojis que você não faz ideia o que significam. Eu, inclusive, tenho um curso gratuito aqui no canal do YouTube. Você que está no Spotify também, faço convite para que venha dar uma olhada nesse conteúdo. Eu tenho um curso gratuito sobre educação digital na internet. Como é que você protege seus filhos na internet. E lá eu apresento uma tabela. Inclusive tem no meu Instagram também, mas no curso eu apresento uma tabela de emojis. Eu já falo no meu Instagram para você, ó. Vamos lá, o terceiro risco, predadores digitais e grooming. Olha só essa expressão, né? Grooming. Esse daí é um dos mais graves, tá, pessoal? São pessoas adultas que se passam por crianças, criam perfis falsos, iniciam conversas inocentes e vão manipulando emocionalmente o menor, pessoal. Eles vão construindo uma confiança até conseguir fotos íntimas e pior, né? Encontros ou favores ilícitos. Esse daqui é um processo muito silencioso, que muitas das vezes é até imperceptível. Os pais não percebem, né? Então, gente, aquele pedófilo que antes ficava ali no parque observando as crianças brincar, hoje ele cria um perfil falso para construir uma confiança, uma relação com as crianças, se passando por alguém da mesma idade. Então, jogos como, por exemplo, Roblox, né, já foi escancarado aí os problemas do Roblox. Você tem que supervisionar. Você entregar um celular, um game na mão do seu filho, é a mesma coisa de deixar ele numa avenida movimentada e perigosa, sem a supervisão. Se você for entregar um celular, um smartphone, um tablet, um console de videogame conectado à internet, você vai precisar supervisionar. Gente, vamos lá. O quarto risco, né, que são os desafios perigosos e conteúdos inadequados. Vídeos que incentivam comportamentos autodestrutivos, violência, erotização precoce, que isso que o Felca trouxe, né? Por isso a lei, eu já vou trazer a lei aqui, né? Mas o que o Felca escancarou foi isso, né? A erotização precoce, já colocou alguns canalhas na cadeia. Jogos de autoflagelação e uma infinidade de conteúdos inadequados que passam pelos filtros das plataformas e chegam às crianças sem aviso. Então, isso daqui é o caso, gente, de um pai que viu que a criança comprou chumbinho, gente. Teve um episódio até perto aqui de mim, o pai descobriu que a criança estava comprando chumbinho pela internet. E aí, esses dias, tem um vídeo meu aqui no canal, um shorts, na verdade, que eu ensino como usar o Google Family, que ele faz esse trabalho de bloqueio, né? E aí o pessoal e o que é pior, né? Uma mãe tava me massacrando lá, falando assim: você gostaria que alguém te vigiasse enquanto você estivesse tomando banho? Você gostaria que invadissem sua privacidade? E eu nem respondi, né? Porque tem alguns comentários que não carecem de resposta, né? A pessoa tá tão alienada naquele pensamento, mas vai falar isso para um pai que pegou a tempo que a filha estava comprando chumbinho na internet. Pessoal, não tem essa de privacidade quando você é o responsável legal por alguém.
Não tem essa de privacidade. Você tem que monitorar o celular do seu filho. Não tem essa, não, não vou invadir a privacidade. Invada sim. Invada, põe o controle. E eu já vou falar dessas coisas aqui, tá? E aí, o quinto risco, né? Influência comercial e manipulação. Crianças assistem vídeos de influenciadores mirins sem entender que aquilo é publicidade. Pedem produtos caros, repetem comportamentos, são manipulados por linguagem emocionalmente apelativa e isso gera um ciclo de consumo e ansiedade desde cedo, gente. É diante desse conjunto de riscos que muitos deles são ignorados pelas grandes plataformas, né? É uma briga, é uma luta, né, incessante com essas plataformas, porque elas que incentivam isso. E que o debate político e jurídico se intensificou muito, né, no Brasil aqui com a chegada da Lei Felca, né, que traz à tona essa necessidade de uma legislação mais firme nesse sentido, né? Então, eu vi alguns podcasts, vi um podcast, gente, de criança, vai, 14, 12, sei lá, 13 anos, falando de empreendedorismo. Pô, cara, fala sério. Vai. Poxa, vai viver a sua adolescência, sua infância. Eu sei que 12, 13 anos, mas a pessoa é muito jovem lá sendo patrocinado por marcas. Então, isso é muito, muito louco, porque uma criança que está vendo aquilo começa a pensar igual, fala, não, eu quero agir assim, eu quero ser assim, não é o momento. Os caras não tem que pensar nisso agora. Tem que viver outras coisas na vida. Vamos lá, vamos relacionar aqui a lei Felca, o que é, por que existe e como transforma o cenário. Gente, a lei Felca, ela tem esse nome por conta do influenciador que deu voz a isso, né? Fez uma baita investigação aí, o Felca. Correu um risco danado. Hoje tem que andar de carro blindado e tudo, que mexeu no Vespero, né? Então a Lei Felca, ela nasce com a missão de corrigir falhas históricas na proteção infantil no ambiente digital. Ela leva o nome de e praticamente perdeu a vida, né? Perdeu a vida após episódios graves envolvendo violência digital, né, gente? Então, olha só que coisa, né? A lei, portanto, tem um simbolismo muito forte. Ela busca impedir que desculpa, gente, estratégias não. Tô meio maluco hoje, né? Meio gripado, não reparem na minha voz. Até que esqueci de pedir desculpa porque minha voz não tá 100%. Na verdade, gente, o que traz aqui é a busca para impedir tragédias, né? Que se repitam aí. Tem muita gente, muitas crianças se mutilando, se assim, a gente não tem ideia da dimensão disso, tá? Mas o que que essa lei trouxe de novo, né? Vamos lá. Primeiro, ela estabelece que as plataformas digitais têm a responsabilidade ativa na proteção das crianças. Não basta mais dizer que não sabiam, gente. Acabou isso. Agora existe o dever legal de prevenir, de monitorar e responder rapidamente a qualquer ameaça envolvendo menores. Essas plataformas digitais, elas precisam fazer isso, tá? Então a lei exige que as plataformas implementem configurações mais restritivas para contas de crianças, como por exemplo, privacidade automática, limitação de comentários, bloqueio de mensagens vindas de desconhecidos e filtro de conteúdo. Tudo isso é importantíssimo, né? Outro ponto crucial da lei, que é o controle parental obrigatório. As plataformas devem fornecer ferramentas reais e não apenas simbólicas, para que os pais e responsáveis acompanhem as crianças, o que as crianças estão fazendo online. Isso inclui logs de atividades, limitação de tempo, alertas e mecanismo de supervisão. Tudo isso a Lei Felca traz. Além disso, ela também determina canais eficazes de denúncia, com prazos mais curtos para a resposta. Então, assim, isso vai evitar que os pais precisem esperar dias para que um conteúdo abusivo seja removido. O conteúdo é abusivo, é cristalino que ele é abusivo, mas ele ainda está lá, já foi informado e a plataforma não tira. Por quê? Rende visualizações. Essa que é a real.
E aí um ponto muito importante, gente, é que as plataformas passam a ser responsabilizadas civil e administrativamente. Isso é importantíssimo se eles negligenciarem, tá? Isso significa que multas altíssimas, suspensão de funcionalidade e até suspensão temporária da operação no país para empresas que podem ser reincidentes. Então, se for reincidente, vai ser suspensa. Isso é importantíssimo, gente. Deixa eu fazer um convite aqui, só um paralelo. Você viu, né? Me identifiquei aqui, sou um advogado especialista nesses temas. E eu quero convidar você, advogado, advogada, que está buscando algo para te trazer algo mais consistente, que você não dependa tanto de processo, de audiência, que você trabalhe mais na área consultiva. E uma porta de entrada é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu relaciono isso com a segurança da informação e a cibersegurança. Você quer entender melhor? Vem aqui, ó, para o meu Instagram, rafael.luizcosta, rafael.luizcosta. Tem lá uma aula gratuita que eu ensino você como criar uma consultoria. Olha que legal. Uma aula gratuita, eu ensino você como criar uma consultoria, como a que eu tenho aqui, onde você pode ter uma receita previsível, uma recorrência no mês a mês. Ficou interessado? Vai lá, é só assistir, tá de graça. Vai lá, ó, rafael.luizcosta, Luiz com Z, rafael.luizcosta. Tem lá uma aula gratuita na minha bio, clica lá e assista. Ah, Rafael, só para advogado, advogada? Direcionado, sim, mas você que está pensando em estudar LGPD, um profissional de tecnologia, do compliance, também é muito bem-vindo. Cola lá e assista de graça e amplie a sua conexão aí com a sociedade digital, né? E aí, gente, como eu estava dizendo, qual que é o ponto importante também? A transparência. As empresas ficam obrigadas a informar claramente que tipos de dados coletam, né? Como tratam essas informações, como protegem. A LGPD já falava isso, já fala isso. Tem um capítulo lá dedicado para dados de crianças e adolescentes, né, gente? E mais, né? Influenciadores mirins e também entraram no radar da lei. Agora há regras mais claras para a produção de conteúdo por menores, justamente para evitar a exploração e a hiperexposição infantil. Gente, a lei Felca não é apenas uma norma jurídica, deu para perceber, né? Ela é um movimento em direção a um ambiente digital mais seguro, ético para as crianças. Isso é muito importante. E aí, né, você que é pai, o que que dá para fazer, né? Gente, meu tempo aqui é curto, porque eu tô aqui na rádio web, aqui no Paranormal, então meu tempo é curto, eu já preciso encerrar, mas eu tenho que encerrar aqui. Qual que é o papel dos pais responsáveis? O que que você pode fazer na prática, né? Bom, a primeira grande atitude é a educação digital ativa, não é proibir, é conscientizar. Não adianta nada proibir ou só vigiar. É preciso ter uma conversa, gente, explicar, orientar. A criança precisa entender que o que ela está fazendo, que se tem algo de estranho online, ela precisa detectar o que é um perfil falso, o que é um link perigoso, ensinar que se algo a deixa desconfortável, ela deve contar imediatamente ao adulto. Então, a segunda atitude é participar da vida digital da criança, saber quais jogos ela usa, quais canais segue, quem são seus amigos digitais, quais influenciadores ela acompanha, estar presente de verdade. Isso é necessário, pessoal. E a terceira atitude é definir rotinas digitais equilibradas, né? Então, tempo de tela controlado, horários adequados, alternância com atividades físicas e interação offline. Gente, vamos para o parque, vamos jogar bola. E a quarta atitude é configurar corretamente os dispositivos, tá? Ativar o controle parental em aparelhos e plataformas, deixar os perfis privados, revisar permissões do aplicativo, revisar, bloquear download sem autorização, monitorar conversas suspeitas. Pessoal, faço aqui mais um convite para que você leia o livro A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro muito interessante que ele explica o risco da exposição das telas para crianças e como isso está reduzindo o QI dessas crianças. Pela primeira vez, o QI dos filhos está menor do que o dos pais. Gente, o meu tempo aqui acabou.
Um grande beijo para você. Eu volto na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na Rádio Web, e no sábado, às 13h30, tá bom? Então acompanhe esse programa que eu tenho certeza que ele só soma na sua vida. Um grande abraço para você e até a próxima. Eu fui. Tchau.